Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Temos aqui a nossa gatinha, participação especial, ela não perde um vídeo, fica aqui só no aguardo. Mas hoje eu quero falar com vocês algo que eu estarei compartilhando, que é um vídeo que eu tenho no curso Narcisistas de A a Z, que é um vídeo que vai trazer bastante conhecimento, onde fala as diferenças entre os narcisistas, sociopatas e psicopatas e algumas semelhanças também. É uma palhinha para vocês poderem conhecer um pouquinho mais desse trabalho, e aproveitem que está com desconto especial até o fim do ano, agora com o Black Friday, a promoção, valor de R$ 97, são 4 encontros online, inclusive eu quero deixar aqui avisado para quem já está no curso, são 4 encontros online, um para cada módulo, mas algumas pessoas que estavam no nosso primeiro encontro me falaram que não tinham assistido às aulas, que nem sabiam que tinham aulas. Sim, essa é uma das aulas que eu vou deixar aberta para todos vocês, porque eu tenho certeza que vai trazer ainda mais conhecimento para deixar aqui registrado no canal. Mas tem lá 4 módulos, são 22 aulas e eu estarei acrescentando outras aulas no decorrer desse um ano, porque ficará ali disponível para você o curso por um ano. Ok? Então aproveitem essa aula de hoje, aprendam mais e mais, porque o conhecimento nos liberta. Saber com quem a gente está lidando, conseguir reconhecer o passo dado por eles, o comportamento deles, o padrão comportamental, isso faz toda a diferença. E é o que eu trouxe nesse curso Narcisistas de A a Z, onde eu falo desde a ciência até o mundo espiritual. O link para inscrição está na bio do meu Instagram, que é @ccrisco, e também eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para que você possa ter um acesso aí mais rápido. Fiquem com Deus e aproveitem essa aula. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa 5ª aula do módulo 2 e hoje eu vou falar sobre as diferenças e semelhanças entre os narcisistas, sociopatas e psicopatas. O curso aqui ele é mais focado aos narcisistas, mas também estamos falando em alguns momentos dos antissociais, que são classificados os sociopatas e os psicopatas. Então, sociopatas e psicopatas são antissociais. Para começar, vamos falar dos narcisistas. Muitos profissionais especializados falam que os narcisistas têm ainda uma chance de tratamento, terapia e também de uma melhora, uma evolução. Não que eles vão mudar a forma de ser, a maneira deles pensarem, mas sim eles vão poder buscar ter um maior entendimento de como eles funcionam e de como nós funcionamos, para que eles não causem tantos transtornos, para que eles possam ver o outro lado. Por quê? Porque os narcisistas, eles não são necessariamente pessoas que estarão ali causando danos propositalmente na vida das outras pessoas. Eles normalmente são tão focados somente neles, no ego deles, que eles, quando se sentem ameaçados, quando alguns gatilhos são ativados, eles já se colocam na defensiva, porque creem que a pessoa está ali atacando eles. Por conta de traumas, porque os narcisistas e os sociopatas não nasceram assim, segundo estudos, eles foram feitos. É algo que veio da infância, traumas e mais outras coisas que eu já falei logo no começo, no módulo 1, o que pode vir, a causar esse tipo de transtorno. Já os psicopatas dizem que já nascem assim. Mas como eu falei também anteriormente, são várias teorias, provas de que o cérebro deles tem uma alteração. Sim, isso existe, porque já foram feitos exames, mas não existe um estudo mais aprofundado e também não tem como falar com certeza se já nasceram assim. Existe essa alteração, mas como não fazem um exame logo quando a pessoa já nasce, só é feito isso e só pode ser diagnosticado com esse transtorno depois da fase adulta, e também tem que ter problemas de conduta anteriormente aos 15 anos de idade. Nesse caso, nos sociopatas e psicopatas, que são pessoas que já têm um sadismo, um grau mais elevado na maldade, na perversidade, que nós estaremos desenvolvendo aqui nessa aula hoje. Agora, voltando aos narcisistas, eles são tão voltados a eles mesmos que eles precisam o tempo inteiro ser admirados, eles precisam das pessoas para receber validação, para que eles possam regular as emoções deles, que são transtornadas. Também são prejudiciais, são pessoas tóxicas, mas nem sempre estão fazendo aquilo para machucar.
A não ser que seja um caso à parte de a pessoa querer se vingar de alguém. Sim, porque eles não têm valores morais, eles não têm empatia pelo outro. Caso dos narcisistas, eles ainda têm um pouquinho, bem, não é assim totalmente ausente, mas eles têm um pouquinho daquela empatia cognitiva. Por exemplo, eles conseguem ver você chorar e eles identificam que você está chorando porque você está triste, porque alguma coisa ali não está bem, você está sofrendo. Já os psicopatas, eles não conseguem, eles veem a pessoa chorar e pensam, o que eles estão chorando? Pra que isso? Eles não sentem nada nesse sentido, eles não têm um mínimo de empatia ali. Já os sociopatas, eu creio que também tem assim um pouquinho, porque eles não nasceram assim, então eles um dia já tiveram isso. Os psicopatas nunca sentiram, já os narcisistas e os sociopatas sim. Só que a gente vai entender que o narcisista é um grau, vamos dizer que é o colegial, depois os sociopatas são a faculdade e os psicopatas são o master degree. Então nesse nível existem os graus e também existem diferentes transtornos, essas categorias. O interessante é que todos eles estão enquadrados ali no cluster B e é um problema no caráter. Os outros todos que existem no cluster A, cluster C, você vê que não vai nessa perversidade que os dos cluster B vão. Por isso que existe a parte espiritual com base também nas nossas experiências de vida. Então os narcisistas, eles não têm essa coisa de querer ferir o outro, de ter esse sadismo, é mais assim, voltado a eles, precisam da nossa atenção, da nossa validação, eles se interagem com maior facilidade entre as pessoas. Já o sociopata já não tem mais essa coisa, eles não gostam de estar com pessoas e eles não têm essa necessidade que o narcisista tem de ter esse holofote. Embora eles conquistem isso sim, são pessoas sedutoras, mas você vê que eles já têm algo assim mais sádico. Eles já têm uma perversidade maior, esses têm totalmente consciência, como os psicopatas também. Não tem como um sociopata ou um psicopata não saber que eles têm essa maldade, que eles fazem manipulações, tudo de caso pensado, eles planejam tudinho. Já os narcisistas, gente, muitos deles não têm consciência de que são narcisistas, de que têm um transtorno de personalidade. Eles sabem que tem algo de estranho ali, que eles são invejosos, que eles são pessoas que manipulam, que eles são pessoas interesseiras, que eles não sentem empatia pelo outro, que eles não se importam com os sentimentos das pessoas, mas não necessariamente eles têm essa consciência como os sociopatas e os psicopatas têm. Sociopatas, eles são pessoas impulsivas. Você pode ver que normalmente quando eles cometem crimes, veja bem, narcisistas raramente você vai ver cometendo crimes como vai já no grau do sociopata e do psicopata. Só que você vai ver a diferença. No sociopata, e como eles são impulsivos, eles não planejam, eles não têm paciência, eles também têm essa dificuldade de regular as emoções deles, são pessoas muito entediadas, com muita raiva e não conseguem disfarçar muitas vezes. Aí o que acontece? Quando cometem algum tipo de crime, fazem sem pensar, sem analisar e são pegos com maior facilidade, deixam pistas. O psicopata já não. O psicopata, ele calcula tudo nos mínimos detalhes, ele é paciente, calculista e ele vai até onde puder. Não tem pressa. Tá? Mas eles não esquecem e eles sempre vão querer se vingar e eles têm prazer nisso. Narcisistas fazem o que fazem porque querem ter a presença, querem ter a imagem deles, manter aquela coisa linda e maravilhosa. Sociopata já faz porque quer manipular mesmo, porque quer tirar algo daquela pessoa, mas ainda assim eles ainda têm um pouquinho de emoção no sentido de conseguir entender o que a gente sente. Os psicopatas já não. Inclusive, eles nem sentem em relação a eles. Narcisistas e sociopatas podem deprimir, podem ficar mal, ter momentos de altos e baixos, ficarem deprimidos. Sim, acontece quando eles perdem alguma coisa, quando eles não conseguem manipular e tirar o que eles precisam tirar das pessoas. O psicopata não. O psicopata não deprime. Não tem essa. Eles não sentem como os outros sentem. Eles são mortos por completo.
nas emoções. Os narcisistas então são mais voltados a essa coisa de holofote, de ter ali a presença das pessoas, a validação das pessoas, porque eles têm um problema muito grande com a autoestima e eles não acreditam que eles são bons. Lá dentro eles sabem que eles não são. Então eles buscam de fora, eles manipulam as pessoas a adorarem, a amarem eles, através de todo o jogo de manipulação, todo o bombardeio de amor, porque você vê, eu falei na aula anterior sobre as técnicas de manipulação, isso todos eles usam, essa parte eles se parecem, cada um da sua maneira, cada um com a sua intenção. Os narcisistas estão ali mais para buscar essa atenção, os sociopatas já para buscar algo que eles querem tirar de você. E eles são mais agressivos, então muitas vezes eles vão fazer coisas ali que vai ser mais profundo, vai causar maiores danos se você se relacionar com eles, porque eles realmente têm um ódio muito grande, como eu falei, são muito impulsivos e eles muitas vezes são agressivos fisicamente também, porque eles têm uma explosão de raiva, eles não conseguem se conter muitas vezes. O narcisista, porque ele se preocupa com o que os outros vão pensar sobre eles, ele toma maior cuidado, ela toma maior cuidado para que essa parte da raiva não se exponha. Então por isso que eles usam muito da passividade agressiva, para disfarçar isso daí. Não é que eles não sintam, mas eles se preocupam muito com o que os outros vão pensar deles, então isso faz com que eles se policiem. O sociopata já nem tanto. Ele se preocupa assim porque ele precisa disso para manipular, mas no momento de ódio, de raiva, eles se explodem e aí eles não pensam no que eles estão fazendo, nas consequências, só depois que eles vão arcar com isso. O psicopata tá nem aí. Eles são acima da lei, eles fazem o que for, matam por ter controle, fazem coisas más para se sentirem no controle, porque realmente são sádicos e não se importam com nada nem ninguém, e nem com o que vão pensar deles. Não precisa ser admirado, não necessita da validação de ninguém, porque eles mesmos já se acham a última evolução da humanidade. Os narcisistas e também os sociopatas, eles têm essa parte de sentir, de se empolgar quando eles estão manipulando, quando eles estão conquistando as pessoas, eles idealizam. O psicopata não. O psicopata, ele vai ao que ele precisa, o que ele quer, ao resultado, e ele passa por cima do que for preciso para conseguir aquilo. Ele vai ficar ali o tempo suficiente para conseguir tirar o que ele precisa tirar e depois ele vai embora e ele nem olha para trás. O narcisista não, ele vai, faz o que faz ali, ele te engana, pode roubar alguma coisa sua, depois ele te ajuda a procurar e ainda vai fingir que achou para depois você ir lá e agradecer e ele ficar como o salvador, a salvadora, lindo, maravilhoso, para vir todo o foco nele ou nela. Sociopatas normalmente não conseguem manter um emprego fixo por conta desse ódio, dessa impulsividade, tudo eles explodem e para eles é difícil estar debaixo então de uma liderança e lidando na sociedade, vivendo em sociedade com outras pessoas. Mesmo porque eles não se importam muito com o que os outros pensam sobre eles, eles só vão se aproximar das pessoas que realmente tá ali no ambiente dele de vítimas, são parasitas, se aproximam de pessoas por puro interesse, para que eles paguem coisas para eles, para elas, para que eles não precisem trabalhar, para que eles não precisam fazer nada. Eles manipulam as pessoas para fazer as coisas por eles, para pagar as coisas por eles, por elas, e para estar servindo eles para que for preciso, a hora que for preciso, eles mantêm as pessoas ali, essas vítimas que são as presas deles, para benefício próprio deles. No caso dos narcisistas também existe essa parte, mas é mais por conta de ter essa necessidade de ter essa validação o tempo inteiro. E já os psicopatas, eles fazem o que fazem, são pessoas que parecem ser perfeitas, acima de qualquer suspeita. Eles não parecem pessoas psicopatas. Eles se passam facilmente como uma pessoa normal. Os narcisistas e os sociopatas já é mais fácil da gente identificar por conta da impulsividade, por conta dessa necessidade de atenção dos narcisistas, sociopatas porque são explosivos demais, não conseguem conter essa raiva, a emoção à flor da pele. Já o psicopata, ele não tem essa emoção, é tudo muito neutro, eles não se alteram, eles não têm medos.
como a gente tem, lógico que existem, todo mundo tem medo, não é livre disso, mas é totalmente diferente dos medos que a gente sente, da maneira que a gente sente. Eles não têm, por exemplo, narcisistas têm momentos de ansiedade, de pânico. Psicopata não. Não. Eles não deprimem, eles não têm esse negócio de pânico, contanto que eles passam por detector de mentiras, tranquilo. Eles não ficam nervosos, coração dispara, suando, de medo, de nervoso, adrenalina. Não, é como se nada estivesse acontecendo ali. Os psicopatas já são pessoas que se mantêm mais tempo no emprego, eles estão sempre na liderança, você pode ver que muitos são cirurgiões, muitos são líderes em companhias, cargos assim grandes, muitos são políticos e participam de crimes organizados, se for um grau maior ainda, eles também são assassinos de aluguel, porque eles não se importam, eles não sentem nada, eles podem matar uma pessoa e não sentir nada. Polícia vem atrás, se eles forem presos, lógico que eles não querem que isso aconteça, mas para eles não afeta. Eles podem ficar isolados, não ter convívio com ninguém, o que é impossível para uma pessoa normal, não viver em sociedade com pessoas, né, para poder trocar, para poder viver em comunhão. Eles ficam de boa, passam anos isolados sem o menor problema, eles conseguem sobreviver. Então, eles estão sempre buscando poder, status e subir, passando por cima de quem for preciso para conseguir ter o cargo máximo, milionários, milionárias. Eles gostam disso. Psicopatas, o resultado que eles buscam é isso. Tudo na parte financeira, a parte material, contanto que, diferente dos narcisistas que buscam atenção, como os sociopatas que buscam interesse porque são parasitas ali, os psicopatas é tudo que ele vai fazer, é buscando tirar algo material de você. É tudo aqui, ó, na parte financeira. E lógico que também para destruir o teu emocional, você pode ver que os danos que são causados quando você está com um psicopata são muito drásticos. A pessoa muitas vezes vai à loucura. Você consegue ver o efeito que é causado na vida dessa vítima através de um psicopata. Diferente muitas vezes de quando é um sociopata e um narcisista, uma sociopata ou uma narcisista. São sádicos, possuem prazer no mal, na dor que causam ao outro. Narcisistas e sociopatas muitas vezes fazem isso para se vingar, como eu falei, porque se sentem atacados. Os psicopatas não precisam de motivo nenhum, já é essência, a natureza deles, só para sentir o poder, o controle mesmo sobre a vida daquela pessoa. Eles são calculistas, frios, pacientes e eles planejam tudo. Pode levar anos para se vingar. Por exemplo, Ted Bundy. Ele tinha uma namorada, essa namorada falou para ele que ele era muito novo, que ele ainda não tinha condições de ter uma família com ela e ela desmanchou com ele. Ele nunca aceitou, ele passou 2 anos indo atrás, buscando, se envolveu na política, se envolveu num cargo de alto nível, conseguiu chegar lá e aí ele voltou para se vingar. Voltou até ela, buscou a ela, fez ela se apaixonar por ele, falou para ela que ia casar com ela, ficou noivo dela. Mas ele já sabia tudinho. Então os psicopatas, quando eles se aproximam da vítima, eles já sabem tudo sobre aquela vítima e eles já têm a história todinha aqui na mente deles, do início ao fim, o que eles vão estar fazendo ali com aquela pessoa. É tudo de caso pensado e é para realmente destruir aquela vida. Depois, no fim, ela foi embora, ele foi embora e aí ele sumiu, desapareceu, como se ela nunca tivesse existido. E ela atrás dele, como assim? Eu tô noiva, e atrás dele, ele nunca atendeu ela. Depois de anos, ela conseguiu falar com ele e ele falou assim pra ela: quem é você? Noivo? Noivo de quem? Fingiu como se ela nem existisse e desligou na cara dela. Então, gente, é assim que funcionam os psicopatas. Eles são vingativos, eles não esquecem e eles planejam nos mínimos detalhes tudo do jeitinho que quer que aconteça. Já começa desde a infância a perceber ali que tem coisas bem estranhas, eles não seguem as regras, punição não afeta eles, nada altera ali, nada faz com que eles percebam e mudem. Não, eles só vão melhorando ainda mais a manipulação.
Parecem pessoas perfeitas, são muito sedutores, carismáticos, têm uma lábia, eles sabem exatamente o que falar e como fazer para enganar as pessoas sem que as pessoas nem percebam. E também, diferente de muitos narcisistas e sociopatas que buscam presas, vítimas que são vulneráveis para conseguir o que eles precisam de suprimento, os psicopatas eles gostam de desafios, eles gostam de pessoas que são fortes, pessoas bem resolvidas, pessoas que têm uma autoestima elevada, que estão bem financeiramente, profissionalmente, psicologicamente, espiritualmente. São esses que eles gostam. Então, quando o psicopata é pego na mentira, no crime, ele não está preocupado com isso. É inconveniência para ele, sim, porque não queria que tivesse acontecido nada daquilo, mas ele não vai se preocupar com isso. Ele só quer dar um jeito de continuar agindo e fazendo aquilo que ele já sabe e gosta de fazer. Narcisistas já sofrem com essa parte, se preocupa sim, por quê? Porque é a imagem deles. Sem a imagem deles, eles não são nada. Eles precisam, eles se preocupam com o que os outros pensam sobre eles. O psicopata não tá nem aí. Quando o narcisista é exposto, ele vai ficar com muita raiva e ele vai continuar mentindo para que a pessoa fique na dúvida e nunca tenha certeza daquilo. Os que são conscientes. Os que não são conscientes também vai mentir, porque no fundo eles já agem assim de natureza. Agora, os psicopatas, eles não vão ali continuar mentindo, porque os narcisistas, eles mentem que eles até esquecem o que eles mentiram e depois eles inventam novas mentiras. Então é mais fácil de você pegar eles na mentira. O psicopata, ele não vai ali continuar mentindo, ele vai dar uma resposta lógica, ele vai achar algo para falar o porquê que ele fez ou não fez aquilo. Eles terão uma explicação lógica por que eles não são culpados. Os psicopatas, eles são ótimos mentirosos no sentido de calcular tudinho nos mínimos detalhes, e quando eles mentem as pessoas nem percebem, tá? Eles são mais inteligentes, eles são mais pacientes, eles são mais calculistas, frios, totalmente focados à parte racional, porque não existe as emoções interferindo ali. Já nos narcisistas e nos sociopatas, as emoções muitas vezes interferem e eles acabam se explodindo, e aí a gente já logo percebe, dá pra ver quando eles estão mentindo muitas vezes, você já logo reconhece e vê que tem algo ali que tá errado. Os psicopatas não, eles se passam como pessoas normais. Os psicopatas também têm o dobro de dopamina do que as pessoas normais possuem. Então eles estão sempre buscando mais dessa dopamina, mais dessa sensação de poder, controle, através de machucar os outros, manipular. Eles se acham os melhores. Eles vão fazer mal às pessoas e eles não vão se sentir mal, ter remorso nunca na vida. Sentimento de culpa não existe. O que existe é um sentimento de poder. Sou bom, hein? Fui muito esperto e inteligente, consegui dar o golpe. São golpistas, são pessoas que estão sempre envolvidos com essa parte de crime organizado, muitos deles, pessoas vigaristas, master, manipuladores. Narcisistas choram muitas vezes, mas por eles, não por você. Não por nós. Eles têm a simpatia por eles mesmos, que é a coisa assim absurda, mas pelo outro, não. Não tem, não querem e não se colocam no lugar da outra pessoa. Mas no lugar deles, eles se colocam até demais. Então, eles vão chorar muitas vezes, sim, quando eles perderem algo. No enterro, por exemplo, eles não estão chorando por causa daquela pessoa, quem era aquela pessoa. Eles estão chorando porque eles estão perdendo suprimentos que aquela pessoa fornecia para eles. Já o psicopata, ele vai estar no enterro, ele vai estar contando piadas, ele vai estar fazendo graça. Tá nem aí, acha engraçado. Não existe emoção. Filme de terror, você tá do lado de um psicopata, que muitas vezes um narcisista e até mesmo um sociopata mexe, né, um pouco com a pessoa, se é um filme bem assim de terror, aquela coisa bem horrível. O psicopata é como se ele estivesse assistindo um desenho animado. Não tem reação, não tem emoção. Não altera nada neles, nessa parte. Narcisistas têm medo de rejeição, que nós já sabemos, de serem abandonados, de descobrirem que são uma farsa. Já o psicopata, não, tem medo disso não. Lógico, como eu falei, é uma inconveniência se isso acontecer.
Mas que eles têm medo, que eles se preocupam com isso? Não, mesmo porque eles manipulam tudo, eles calculam tudo nos mínimos detalhes para que isso nunca venha a acontecer. E mesmo que aconteça, eles têm tanto poder sobre a mente das pessoas, que eles já conquistam ali, que as pessoas acabam ficando do lado deles ou delas. Os narcisistas nem sempre buscam ser recompensados com coisas materiais. É mais aquela coisa, ei, eu estou aqui, oi, oi, tô aqui, tá me vendo? Os psicopatas já são totalmente com o foco na recompensa material. Psicopatas são ótimos camaleões sociais, são ótimos vendedores e normalmente todas adoram esse ou essa psicopata. E em relação a buscar ajuda e a terapia, narcisistas normalmente vão, se permitem quando eles estão para perder um suprimento, eles não querem perder um casamento, onde vai ter que perder coisas materiais, a imagem deles vai ser manchada, já não vão mais olhar ele ou ela como uma pessoa perfeita. Muitas vezes eles vão para terapia só para manter aquela pessoa ali mais tempo com eles no abuso. Psicopatas já é diferente. Você já vai ver eles, no caso sociopatas e psicopatas, indo à terapia só em caso extremo, quando é por ordem judicial. Ou por algum interesse deles ali de fazer com que transforme a vida da vítima ainda mais um inferno, manipulando esse profissional da área da saúde mental para colocar ainda um diagnóstico nessa vítima, dar remédios para essa vítima, onde na verdade o problema não é a vítima e sim ele ou ela, psicopata ali. Porque eles querem ter poder, eles se divertem em destruir a vida dos outros. Tem prazer nisso. Então você vê que os graus são diferentes, é importante deixar aqui esse conhecimento para vocês. Existem algumas teorias, mas existem alguns fatos também que, através dos estudos que eu fiz e também de experiência de vida no convívio com essas pessoas, que eu trago aqui essas informações para compartilhar com vocês. E nos vemos na próxima aula, na 6ª aula do módulo 2, para falar se os narcisistas sabem quem eles são. Fiquem com Deus, beijos no seu coração e até lá. Tchau, tchau!